Meus amigos e amigas, muito boa noite a todos. Para você, mais uma aula da Escola da Fé. Nós estamos conversando nessas últimas aulas da Escola da Fé o que os santos nos ensinaram. E aí eu estou pegando alguns pontos importantes. O que os santos nos ensinaram sobre a humildade? O que os santos nos ensinaram sobre a tentação? O que os santos nos ensinaram sobre as provações? E vamos ter vários assuntos. O que os santos nos ensinaram sobre a Virgem Maria? O que os santos nos ensinaram sobre os próprios santos? Entende? O que os santos nos ensinaram sobre o purgatório, por exemplo? Mas hoje a nossa conversa é sobre Eucaristia. O que os santos nos falaram sobre a Eucaristia? Importantíssimo. E vocês vão ver que desde o primeiro século, desde que Jesus instituiu a Eucaristia até hoje, os santos falam da Eucaristia. Você acompanhou aí, a canonização do menino Santo Carlo Acutis. O que ele fazia? Ele distribuía pela internet o quê? Os milagres eucarísticos. Olha que coisa maravilhosa. Muito bem, mas vamos lá pedir a Deus que nos dê a luz do Divino Espírito Santo para essa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, como eu disse, vamos conversar hoje um pouco sobre os belíssimos ensinamentos dos santos sobre a Eucaristia. Santos doutores e santos também que não foram declarados doutores, mas é uma beleza. Eu quero mostrar, para começar, um livro da editora Canção Nova, que é da Ângela Abdo, e do Padre Vicente, da obra da Betânia. Betânia é a comunidade fundada pelo Padre Léo. Eucaristia presente de Deus. Eucaristia presente de Deus. Está aqui. Nós temos muitas obras sobre a Eucaristia. Eu mesmo escrevi uma obra que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Por que eu chamei de segredo? Porque o que está aqui, muita gente não sabe. E o que é esse livro aqui? Esse livro aqui, na verdade, tem pouca coisa minha. O que eu fiz nesse livro foi fazer um resumo dos ensinamentos de um grande santo da igreja, São Pedro Julião Eymar, que escreveu uma coleção de livros sobre a Eucaristia. Essa coleção tem aqui, está ali, bem na prateleira, não sei se aparece, não aparece, ele escreveu uma coleção de 5 livros sobre a Eucaristia e depois escreveu um outro chamado Flores da Eucaristia. Maravilha. Então, o que eu fiz foi simplesmente coletar aqui o que esse homem ensinava sobre a Eucaristia, o segredo da Sagrada Eucaristia. Muito bem. Eu vou colocar ainda mais coisas depois, que nos intervalos eu vou colocando mais referências para a gente ir conhecendo. Mas vamos começar então a nossa conversa. São Paulo fala lá, vamos começar com São Paulo, o santo São Paulo. São Paulo dizia lá no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, São Paulo dizia, relembrava isso, fazei isto em memória de mim. Jesus, depois de instituir a Eucaristia, manda que a igreja faça isso. E São Paulo, então, diz o seguinte, veja como a Eucaristia é realmente o corpo e sangue,
Há uma divindade aqui que São Paulo fala. Nesse mesmo primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e seguintes, São Paulo fala: participar indignamente da Eucaristia é tornar-se réu do corpo e de sangue do Senhor. Veja, aí está a prova, gente, que não é um símbolo. Não é? Um símbolo não faz ninguém indigno, mas participar indignamente, quer dizer, com pecado mortal na alma, né, da Eucaristia, é tornar-se réu. Réu quer dizer culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, São Paulo não está falando de um símbolo, São Paulo está falando de uma realidade, do Cristo vivo na Eucaristia. Né? Ele fala assim: portanto, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? De novo, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão com o corpo, né, de Cristo? Aí está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Então, a Igreja diz para nós bem claro, no Concílio Vaticano II, no documento sobre a Igreja, né, a Lumen Gentium, no capítulo, no parágrafo 11, a Lumen Gentium diz assim, que a Sagrada Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Ou seja, o ponto mais alto de toda a liturgia, de toda a espiritualidade, de toda a oração é a Eucaristia. A Eucaristia, não só o pão consagrado, mas a missa como um todo, né? Que é o quê? É a celebração do sacrifício de Cristo no Calvário que se torna presente, né? E depois que nos dá o seu alimento. O Antigo Testamento, a gente sabe, ele é sempre uma prefiguração do Novo, né? O que acontecia no dia da Páscoa dos judeus? Cada judeu ia a Jerusalém, né? Tanto assim que Flávio Josefo, que foi um historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo disse que chegava a ter 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Ele dizia que no Templo de Jerusalém, para a festa da Páscoa, eram imolados cerca de 200 mil cordeiros. Por quê? Porque o cordeiro era imolado para que o sangue daquele cordeiro que o sacerdote derramava sobre o altar, né, ele perdoasse o sangue oferecido, a vida oferecida para o perdão dos pecados. Depois, a família levava a carne do cordeiro e celebrava a festa da Páscoa em casa, comendo a carne do cordeiro, com vinho, com ervas amargas, etc., como a gente já sabe. Ora, isso é uma prefiguração da missa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista falando de Jesus. Aquele cordeirinho que era imolado lá, aliás, além da Páscoa, todos os dias, no templo, o sacerdote, todos os dias, ele imolava 2 cordeiros de 1 ano sem defeito. Um às 6 da manhã, outro às 6 da tarde. Quando nascia o sol, quando o sol se punha. Para quê? Para que o sangue daquele cordeiro, né, aplacasse a ira de Deus por causa do pecado do povo. Era chamado holocausto perpétuo. Você pode ver na Bíblia, no livro do Levítico, está ali, né? Era o holocausto perpétuo. Ou seja, era já a prefiguração da Eucaristia. Mas esse cordeiro é Jesus Cristo, que vai ser imolado, que vai derramar seu sangue e que vai dar a nós a sua carne. Olha aí, o povo não levava a carne do cordeiro para casa para celebrar a Páscoa. Nós recebemos o corpo de Cristo como que remédio e sustento para a nossa vida. Eu gosto muito daquela oração que está lá, alguns padres fazem antes de distribuir a Eucaristia, né? Não, ela não está no ritual da missa, mas é bonito, alguns padres falam, faz assim, né? Senhor Jesus, teu corpo e sangue que vamos receber, não seja para mim causa de juízo, condenação e morte, mas seja remédio e sustento para a minha vida. Está aí.
Então, o nosso catecismo, ele fala assim, o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância desse único pão de sua Eucaristia. Está lá no parágrafo 1335 do Catecismo. Não sei se vocês notaram essa comparação, essa prefiguração da Eucaristia, que é o milagre da multiplicação dos pães. Veja o que Jesus fez na multiplicação dos pães. Pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu para os seus discípulos, para o povo. Não é o que Jesus fez na Santa Ceia? Na Santa Ceia ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu para os seus discípulos. Veja, gente, por isso que é um absurdo, eu já vi até sacerdote dizer que não houve milagre na multiplicação dos pães, não, foi só uma partilha. Pois bem, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, está dizendo assim, o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu o pão aos seus discípulos, prefigura a superabundância desse único pão da sua Eucaristia. Assim como Jesus distribuiu o pão para aquele povo todo, hoje na missa, o sacerdote distribui o pão para todo mundo. Aí tem uma coisa muito importante, por que é o sacerdote que, em primeiro lugar, deve distribuir a Eucaristia para o povo? Por quê? Porque é o Cristo que na Santa Ceia distribuiu a Eucaristia. E eu vejo um erro que alguns sacerdotes cometem, não estou dizendo aqui que foi por maldade, mas eu acho que eles até meio por ignorância litúrgica. Tem sacerdote que fica sentado lá no altar e põe os ministros da Eucaristia para distribuir a Eucaristia. Está errado. O documento Redemptionis Sacramento diz que o primeiro que tem que distribuir a Eucaristia é o sacerdote, porque ele representa Cristo, ele celebra em persona Christi. E foi o Cristo que distribuiu a Eucaristia. É claro que um sacerdote, não sei, cansado, doente, que não pode ficar lá sentado. Inclusive, olha o que diz a Redemptionis Sacramento. Nesse livro aqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia, eu coloco aqui essa explicação. Olha o que diz a Redemptionis Sacramento. Que o sacerdote, ele só deve chamar ministro da Eucaristia para ajudar a distribuir a Eucaristia se ele não der conta sozinho. Claro, tem muitas missas com muita gente, domingo, né? Claro, aí chama os ministros. Mas um sacerdote se leva uma missa para pouca gente, 30, 40 pessoas, não chame o ministro. Ele deve distribuir a Eucaristia. Diz a Redemptionis Sacramento. A gente tem que aprender, sabe, gente, a conhecer os documentos da igreja e obedecer. Porque embaixo disso há uma teologia litúrgica, não é uma axiologia. Bom, vamos começar então a escutar o que alguns santos disseram sobre a Eucaristia. São Pio X, maravilhoso São Pio X, que é de 1900 e pouco, né? Ele escreveu até um catecismo em perguntas e respostas em 1915. São Pio X dizia assim, a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. Né? Ele fala, é a mais salutar porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Veja, todos os sacramentos, o que eles fazem no sacramento? Eles nos dão a graça de Deus. Mas a Eucaristia dá o próprio Deus. Entendeu a diferença? Por que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos? Né? Os outros dão a graça, mas a Eucaristia não dá só a graça, dá o próprio Deus. Veja a diferença. Né? São Pio X chega a dizer assim, se os anjos pudessem sentir inveja, eles nos invejaríamos porque podemos comungar. O anjo não comunga, né? Porque o anjo não tem corpo, o anjo não tem cabeça, não tem boca, não tem língua. Olha que diz, se os anjos pudessem sentir inveja.
E, no entanto, quanta gente não está nem aí com a Eucaristia, né? Santo Agostinho, vamos lá para o gigante. Santo Agostinho dizia, olha que bonito isso aqui, não somos nós que transformamos Jesus em nós, como fazemos com os outros alimentos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Vou explicar de um outro jeito. Você come o pão da padaria, o pão se transforma em você. Não é? A gente é aquilo que a gente come. Mas quando você comunga de Santo Agostinho, aí é o contrário. Aí o pão não é o pão que se transforma em você é que se transforma nele. Olha que bonito. Então, a Eucaristia vai nos cristianizando, vai nos transformando, né, à imagem e semelhança de Cristo. Bonito, né? Veja que pensamento belíssimo de Santo Agostinho. Vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas tem muito mais coisa para a gente ainda escutar. Meus amigos e amigas, estamos tratando hoje um assunto muito importante, a Sagrada Eucaristia. O que os santos nos ensinaram, né? Não sou eu que vou ensinar, não, são os santos que vão ensinar. Eu tenho uma citação aqui que eu vou colocar ainda, Santo Afonso de Ligório, que ele dizia assim, ninguém é digno de comungar. Quem é digno de receber Deus na sua alma? Ele fala, ninguém. Mas Ele quer vir a nós, pela sua misericórdia, né? Para ser para nós remédio, sustento para a nossa vida. Então, ele diz, é preciso comungar com as disposições necessárias. O que ele chama de disposições necessárias? Primeiro, você está em estado de graça, não ter pecado grave na alma. Segundo, você não deixar que a Eucaristia se torne assim algo monótono, mecânico. Não. Ele fala, é preciso que você, a cada dia, queira ser melhor, queira ser um pouco mais santo. Esse é a grande motivação, Senhor, que hoje, recebendo teu corpo, teu sangue, alma, divindade, eu fico mais puro, eu fico mais santo, eu fico mais humilde, eu fico mais desprendido, entende? Ou seja, eu pratique mais as virtudes a cada dia, entende? Por isso eu escrevi um livrinho que eu chamei de Como Preparar-se Bem para Comungar. Como preparar-se bem para comungar, né? Esse livro aqui ajuda, se você precisa fazer uma confissão, como confessar, né? O que você deve rezar depois que recebe a Eucaristia, ação de graças, fazer uma oração de adoração a Deus que está com você, você fazer uma adoração de intercessão, né? Por tantos motivos, por você, pela sua família, pelos mortos, pela igreja, pelo Papa, pelo mundo, pela paz, a intercessão. Orações de súplicas também, oração de reparação, reparar os pecados seus, da sua família, dos outros, né? Enfim, você ter ali pelo menos um tempo de ação de graça, porque sem ação de graça, gente, a Eucaristia, Cristo está aqui, mas não faz efeito, entende? Todo sacramento é Cristo que opera, não tem dúvida. Você recebeu a Eucaristia, recebeu Deus. Você pode estar em pecado mortal, você recebeu Deus, só que não vai ter efeito. Pelo contrário, vai ter um efeito negativo, entende? Então, é muito importante se preparar bem para a Eucaristia, né? Ok. Depois, Santo Agostinho, já tinha citado Santo Agostinho, que ele fala, quando você come o pão da padaria, o pão se transforma em você. Mas quando você recebe a Eucaristia, é você que se transforma nesse pão, ou seja, em Jesus. Aí ele fala, a Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Por que a igreja recomenda quem pode ir à missa todo dia, comungar todo dia? Ora, você não toma café, almoça, janta todo dia? Por quê? Porque nós somos fracos, né? O povo diz que saco vazio não fica de pé, né? Ora, a alma também precisa desse remédio e desse sustento. Por isso ele fala,
A Eucaristia é o pão de cada dia. Né? Veja, Santo Agostinho fala assim, bonita essa frase, que ele coloca aí também Nossa Senhora. Ele fala, na Eucaristia, Maria perpetua e estende a sua divina maternidade. Né? Maria é mãe de Jesus, ela recebeu Jesus. Né? Ela diz, na Eucaristia, cada um de nós recebe Jesus. Né? É como se repetisse aquela encarnação do Verbo nela, só que não é nela, é em nós. Olha que bonito. Né? Ele fala, a Eucaristia é o nosso pão cotidiano. É a virtude própria desse alimento divino, que é uma força de união que nos une ao corpo do Salvador e nos faz seus membros. Une a Cristo e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos, a fim de que se transforme. Né? Tem uma citação de São Paulo muito bonita na carta aos Romanos, é Romanos 8, 29, que São Paulo fala assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos predestinou, ou seja, a vontade de Deus é que a gente seja a imagem do seu Filho. Ou seja, é como se Deus quisesse olhar em nós e visse em nós o próprio Cristo. Esse é o sonho do Pai. Isso está ligado com o que Santo Agostinho diz. Quando a gente comunga, a gente vai se transformando nele. Entende? Então, o nosso modo de agir, de pensar, de falar, de rezar, vai se aproximando ao que Cristo fazia. Entende? Por isso que os santos padres diziam que o cristão deve ser alter Christus, ou seja, um outro Cristo. É o que São Paulo chegou, né? Quando ele dizia, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, o que eu faço é aquilo que Cristo faria no meu lugar. Entendeu? E o grande remédio, instrumento para fazer isso é a Eucaristia. A pessoa que se prepara bem para a Eucaristia, comunga bem, e recebe bem a Eucaristia e faz ação de graça, ele vai se transformando em Cristo. Não vai virar Deus, não é isso. Vai se transformando em Cristo, em que sentido? Ele vai adquirindo as virtudes de Cristo. Aquilo que o Padre Zezinho cantava na música dele. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus viveu. Entende? É isso. Muito importante. Né? E Santo Agostinho dizia assim, o que vedes, caríssimos, na mesa do Senhor, é pão e vinho, mas esse pão e vinho, acrescentando-se-lhes a palavra da consagração, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Por que eu estou colocando esses testemunhos, gente? Santo Agostinho é século IV, 1600 anos atrás. O que eu quero te mostrar? A Eucaristia não é uma invenção da igreja moderna, não. Primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, que morreu mártir no ano 107, jogado aos leões no Coliseu de Roma, Santo Inácio de Antioquia já dizia assim, celebrai sempre a Eucaristia, porque quando nós celebramos a Eucaristia, o demônio perde a sua força. Olha que coisa interessante, né? Primeiro século da igreja, né? Santo Agostinho diz assim, tira a palavra, ou seja, as palavras da consagração, e tens pão e vinho. Acrescenta a palavra, já tens outra coisa. E essa outra coisa, o que é? Corpo e sangue de Cristo. Vejam, eu estou colocando isso, gente, porque infelizmente você encontra, eu já encontrei, sacerdote que não acredita nisso. Ele celebra a Eucaristia como se a Eucaristia fosse apenas um sinal, um símbolo. Eu já vi isso. Eu não sei como é que pode ser sacerdote. Né? Claro que isso aí é uma minoria, né? Mas que existe. E quantas pessoas não se aproximam da Eucaristia porque não acreditam? Gente, se o povo acreditasse, de fato,
que ali é corpo, sangue, alma, divindade, nossas igrejas estariam abarrotadas de gente. Sabe uma coisa interessante? Por que as grandes catedrais da Idade Média eram grandes? Porque o povo acreditava na Eucaristia. O povo vinha com tudo. Por isso que as igrejas são gigantescas, igrejas do século X, século XI. Você entra lá, por exemplo, a Catedral de Paris, né? De Nossa Senhora, né? Gigantesca, no tempo que a população era pequena. Mas essa população pequena invadia as igrejas. Por que a Basílica de São Pedro, que foi construída no século XVI, é a maior igreja do mundo? Porque o povo queria estar ali. E são milhares de igrejas gigantescas da Idade Média, porque o povo acreditava nisso. Infelizmente, a modernidade, ou a pós-modernidade, trouxe, né, essa heresia, né, de não acreditar na presença real de Cristo. Né? Está aí. Bom, Santo Afonso de Ligório, que eu falei. Santo Afonso, ele é o santo doutor da igreja, é o que fundou a congregação dos padres redentoristas. Né? Santo Afonso dizia assim: meu Jesus, que invenção amorosa foi esta do Santíssimo Sacramento, de virdes esconder-vos debaixo das aparências do pão, para fazer-vos assim amar e encontrar por quem vos deseja. Né? Que milagre é esse maravilhoso, do Senhor se esconder no véu do sacramento, né? Para, né, poder se encontrar com quem vos deseja. Né? Então ele fala, Jesus na Eucaristia é médico e remédio. Né? Muitas pessoas deixam de procurar a comunhão, né, para não se sentirem obrigadas a viver com mais recolhimento e melhor desapego das coisas terrenas. Santo Afonso de Ligório. Quer dizer, por que muita gente não quer... Aliás, não é só a Eucaristia, né? Não é ser católico, né? Para não serem sentidas obrigadas a viver com maior recolhimento e maior desapego das coisas terrenas. Né? Muita gente não quer ser católico, não, porque as exigências de Cristo é muito grande, né? Bom, Santo Afonso diz assim que a comunhão diária não pode estar junto com o desejo de aparecer. São as tais condições que ele fala que a pessoa precisa, né? As disposições necessárias para comungar. Ele fala, a comunhão diária não pode estar junto com o desejo de aparecer, com a vaidade no vestir, com o apego aos prazeres da gula, às comodidades, às conversas maldosas. E é lógico, né? Eucaristia, você está recebendo Deus. Né? Então, ele fala, não combina as duas coisas. Você querer comungar todo dia, querer aparecer, achar que é, né, vaidoso, orgulhoso, arrogante, né? Quer se exibir na roupa, né? Tem um apego aos prazeres da gula, etc. Não combina, né? Santo Afonso fala assim, causa admiração e escândalo. Admiração, uma pessoa que comunga com frequência e depois se ressente com qualquer palavra de desprezo. Comunga todo dia, mas qualquer palavrinha ele já quer se vingar, já quer fazer represália, já quer... Espera aí, como é que Jesus agiria? Não é? Santo Afonso, ele, nesse livro que eu escrevi aqui, Como se preparar bem para comungar, eu coloco vários pensamentos desses santos doutores, né, também nesse outro livro que eu mostrei, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Vamos falar um pouquinho de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Quem é Santa Catarina de Sena? Era uma doutora da Igreja, olha, 25ª filha dos seus pais, a última, né? E morreu com 33 anos. Ela dizia, quando eu morrer, saiba que a causa do meu amor, da minha morte, é o amor à Igreja. Ela se imolou pela Igreja, como uma Santa Teresinha. Morreu com 33 anos, né? E Santa Catarina, ela tinha um diálogo com Deus. Tanto é que tem um livro, Diálogo, né? Ela conversando com Deus, Deus falando com ela, ela falando com Deus. Parece
mais ou menos o livro de O Diário de Santa Faustina Kowalska, né? Ela conversando com Jesus. Catarina conversava com Deus, né? Então Deus diz para ela o seguinte, que a Eucaristia é o meio mais apto para a união do homem com Deus e maior conhecimento da verdade. A verdade é fundamental, né? São Paulo fala na carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para se salvar tem que chegar ao conhecimento da verdade, a verdade de Deus. O Catecismo da Igreja fala no parágrafo 851, a salvação está na verdade. Ou a gente caminha na verdade do Espírito Santo e se salva, ou caminha na mentira do demônio e se perde. É simples. Nós temos duas escolhas para fazer na vida. Ou eu sigo a verdade de Deus, do Espírito. Jesus chamava o Espírito Santo o Espírito da verdade, que ensinar-vos-á toda a verdade. Ou então eu escolho outro caminho, né? Eu vi uma cena interessante, quando houve aí esse problema no Rio, que morreram mais de 100 criminosos ali, né? Eu vi uma mãe dizer para um filho que estava indo para a cadeia preso, você vai porque você escolheu esse caminho. Não foi eu que mostrei para você esse caminho. Você está pagando o preço da sua escolha. Gente, eu vi isso na televisão, um vídeo. E vi mais de um caso desse. É isso aí, a gente tem que escolher o caminho. Nós só temos uma vida para viver nesse mundo. Ou escolho o caminho da verdade, e aqui Santa Catarina está dizendo que a Eucaristia, né, é o melhor meio para a gente conhecer a verdade, né? Ela diz assim, a Eucaristia fortifica de acordo com o amor de quem a recebe. Olha aí, a Eucaristia fortifica de acordo com o amor de quem a recebe, a devoção, né? Ela fala, seja sacramentalmente ou espiritualmente. Espiritualmente é a pessoa que faz aquela união espiritual, aquele desejo de receber Jesus na alma. Então, esse desejo é que faz com que a pessoa receba a fortificação. Tá aí, vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, já estamos no último bloco da nossa Escola da Fé de hoje e eu não posso esquecer de falar para você uma coisa, não deixe de ser um colaborador da Canção Nova, um sócio contribuinte, né? Porque, você sabe, a Canção Nova faz esse trabalho gigantesco de evangelização no mundo inteiro hoje, por causa da sua contribuição. Você sabe que a Canção Nova não tem outro recurso a não ser esse, a não ser o material de evangelização que é vendido pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova, o Davi, né? Então, veja, você quer ter graça diante de Deus, ajude a evangelização. E o jeito mais fácil que eu penso de você ajudar é pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com pix.doação@cançãonova.com. Você pode fazer a sua doação. Ou então, você pode fazer pelo débito em conta corrente, pode fazer pelo cartão de crédito, depois vem na fatura, né, o seu débito, e pode também fazer pelo boleto bancário. O importante, gente, é ser fiel no pouco. Jesus diz, aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. Você sabe o que é o muito de Deus, né? É muito. Muito bem, quero relembrar aqui esse livro sobre a Eucaristia, estamos falando de Eucaristia, né? Eucaristia Presente de Deus, da Ângela Ábido, que é da editora Canção Nova, tá? E quero falar aqui de um livro também, não é sobre a Eucaristia, mas é sobre um homem que amava muito a Eucaristia, Padre Jonas Abib. Esse livro foi escrito por um grande amigo do Padre Jonas, né? O Frei Patrício, que é carmelita, era um amigão do Padre Jonas, né? Ele escreveu esse livro, né? Ele fala aqui o seguinte, falar de um amigo é tarefa delicada,
pois há o risco de supervalorizar suas virtudes e silenciar suas limitações. Ainda assim, esse livro traz o retrato sincero de Monsenhor Jonas Abib, um homem inflamado pelo Espírito Santo, movido por um amor profundo à evangelização e à juventude. Salesiano de coração, ele soube navegar com serenidade e alegria pelos desafios da igreja. Eu acompanhei isso. Ele enfrentou muitos desafios, desbravando novos caminhos missionários e levando a boa nova aos recantos mais distantes através dos meios de comunicação, rádio, TV, internet e as casas de missão. Sua vida é um testemunho vibrante de fé, coragem e entrega total à vontade de Deus. Olha, o Frei Patrício é um homem extraordinário. Eu penso que vale a pena você ler esse livro, não é grande, né? É da editora Canção Nova. Como é que você adquire isso daqui? Tem um telefone, que pode ser até pelo WhatsApp, 12 31 52 3156, esqueci, 3186-2600, 12 3186-2600. É tanto número na cabeça da gente que foge. Mas tá bom. Já mostrei a vocês aqui também esse meu livro sobre Eucaristia, não é? O Segredo da Sagrada Eucaristia. Aqui tem esse livro Na Escola dos Santos Doutores, onde eu tirei muitos desses pensamentos que nós estamos meditando hoje, e um livro para você se preparar bem para a Eucaristia. Como se preparar bem para a comunhão. Está aí. Mas vamos continuar a nossa conversa, né? Eu quero retomar a última frase de Santo Afonso de Ligório que eu estava dizendo. Santo Afonso diz assim: a Eucaristia nos fortifica de acordo com o amor com que nós recebemos a Eucaristia. A devoção, eu creio. Né? Ele fala, seja sacramentalmente, seja espiritualmente. Olha que coisa interessante, a comunhão espiritual também é muito importante. O que é a comunhão espiritual? Você não pode ir à missa, não pode, né, comungar, receba espiritualmente Jesus. O que quer dizer isso? Jesus, venha ao meu coração, espiritualmente, mora Jesus no meu coração, na minha alma. Se você faz isso com devoção, os santos dizem que isso tem muito, muito valor, fortifica, né? Ele fala, quando não posso receber o Senhor na Eucaristia, vou à igreja e lá fico olhando para Ele. E isto me sacia. Olha aí, né? Uma citação aqui, né? Isso aqui é Santa Catarina de Sena que dizia, né? Padre, eu estou com fome. Pelo amor de Deus, dai a esta alma o seu alimento. Jesus na Eucaristia. Ela dizia para o confessor, né? Porque antigamente a pessoa só comungava se o confessor deixasse. Havia um certo rigor, né? O confessor não autorizava qualquer um comungar, não. Né? Então ela dizia, Padre, estou com fome. Pelo amor de Deus, dai a esta alma o seu alimento, Jesus na Eucaristia. Eu gosto muito também dos pensamentos de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, né? Ela dizia assim, não há melhor meio para se chegar à perfeição do que a comunhão frequente. Olha aí, gente. Quem não quer ser perfeito na fé? Não há melhor caminho, meio, para chegar à perfeição do que a comunhão frequente. Não percamos tão boa ocasião, ela diz, de negociar com Deus. Ele não costuma pagar mal a hospedagem, se o recebemos bem. Olha que interessante, né? Ele não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Se a gente comunga bem, né? Ela dizia, devemos estar na presença de Jesus sacramentado como santos no céu, diante da essência divina. Isso aí é mais para a gente, eu diria, no momento de adoração, né? Devemos estar na presença de Jesus sacramentado,
especialmente na exposição do Santíssimo, né? Ou no sacrário, como santos no céu, diante da essência divina. O que os santos fazem diante da essência divina? Adoração, louvor, ação de graça. Né? Ela dizia assim, sem a Santa Missa, o que seria de nós? Tudo pereceria neste mundo, pois somente ela pode deter o braço de Deus. Olha, gente, quando eu lembro dessa frase de Santa Teresa, quando eu vejo tanto pecado nesse mundo, tanta ofensa a Deus, sobretudo no campo da moral. Né? Já não falo das guerras, já não falo mas no campo da moral, quanta imoralidade, quanto pecado contra o sexto mandamento, o nono, sabe? Então Santa Teresa fala, olha que assim, né? Tudo pereceria neste mundo, pois somente a missa pode deter o braço de Deus, o braço da justiça de Deus. Está aí. Um outro grande santo que eu gosto de escutar e meditar, São Francisco de Sales, doutor da Igreja, que foi um inspirador de São João Bosco, né? Por isso que São João Bosco criou os padres salesianos. Né? São Francisco de Sales dizia assim, só por amor se deve receber Jesus na Eucaristia, já que só por amor ele se dá a nós. Veja, gente, o milagre da Eucaristia é uma coisa fantástica. São Pedro, Julião e Marcos falam muito disso. Jesus se humilha, ele se faz pão para vir a nós. Olha, isso é muito amor. Então, São Francisco de Sales dizia, só por amor se deve receber Jesus na Eucaristia, já que só por amor ele se dá a nós. Né? Amor só se paga com amor, dizia, né? O grande São João da Cruz. E São Francisco de Sales dizia, duas espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para se conservarem na perfeição e os imperfeitos para chegarem na perfeição. Um raciocínio simples, né? Duas pessoas devem comungar sempre. Aquele que é perfeito para continuar na perfeição. O que não é perfeito para chegar na perfeição. Né? Ele dizia uma frase muito bonita. A missa é o sol da igreja. Eu falei da missa aqui no começo, né? Todo mundo sabe que o sol é a fonte de vida. Sem o sol não tem vida na terra. Nem para os animais, nem para nós, nem para as plantas, nem para nada. Né? Então, São Francisco dizia, a missa é o sol da igreja. É a vida da igreja. É a vida de nós. Né? Vamos lá para Santo Antônio, doutor da igreja. Vocês estão vendo, gente, quanto doutor da igreja que eu estou pegando aqui, ó. Santo Antônio, Santa Teresa, São Francisco de Sales, São Afonso de Ligório, Santo Agostinho. É desse livro aqui, ó. Desse livro aqui, na Escola dos Santos Doutores, que eu colho essas frases aqui. Santo Antônio dizia assim, aquele corpo que a Virgem deu à luz, que pendeu da cruz, que esteve no sepulcro, que ressuscitou ao terceiro dia e subiu para a direita do Pai, esse mesmo corpo ele deu hoje verdadeiramente aos apóstolos. A igreja o transubstancia diariamente e o distribui aos fiéis. Né? Quer dizer, o corpo que a igreja entrega para nós é o mesmo corpo de Santo Antônio, né? Que foi concebido no seio da Virgem, que estava pendurado na cruz, que depois foi para o sepulcro, que ressuscitou no terceiro dia. É esse mesmo corpo. Veja como é que os santos, eles não tinham dúvida da Eucaristia ser o corpo de Cristo. Santo Antônio era do século XII, 1100 e pouco, tá? Um santo extraordinário. E São Tomás de Aquino? São Tomás dizia, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como o seu fim. Né? E São Tomás, que também é doutor da igreja, dizia também o seguinte, a comunhão destrói as tentações do demônio.
Gente, isso é uma das coisas mais importantes. Quando São Tomás diz que a comunhão destrói as tentações do demônio, ele está dizendo o seguinte: impede você de pecar. Por quê? A gente peca por causa das tentações. Se a Eucaristia destrói as tentações do demônio, ela te preserva do pecado. Né? Ele dizia, tanto vale a Santa Missa, quanto vale a morte de Jesus na cruz. Gente, quanto vale a morte de Jesus na cruz? Infinito, um valor infinito, porque a vida é de Deus. Então, esse é o valor da missa. Tanto vale a Santa Missa, quanto vale a morte de Jesus na cruz. Né? Aí ele fala, a Eucaristia é o sacramento do amor. Significa amor e produz amor. Né? Mais um santo doutor da igreja. Você está vendo que a nossa aula aqui é mais em cima dos doutores da igreja. Né? São João Crisóstomo, doutor da igreja, morreu mártir no ano 407 em Constantinopla. Foi patriarca de Constantinopla. São João Crisóstomo dizia, não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. Ou seja, não é o padre na missa que faz com que, né, o pão e o vinho se transformem no corpo. Não, é o próprio Cristo. Através do sacerdote. Quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, o sacerdote não está dizendo, isto é o meu corpo do sacerdote que está aqui. Não, é o Cristo que está falando pela boca dele. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Esse meu aí é ele falando. Né? São João Crisóstomo diz assim, né? O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça de Deus, isto é o meu corpo, diz ele, é graça de Deus. Essas palavras transformam as coisas oferecidas, transformam o pão no corpo de Cristo e o sangue e o vinho no sangue de Cristo. Veja, é muito claro. Santo Ambrósio, doutor da igreja, aquele que batizou Santo Agostinho, lá em Milão, século IV, Santo Ambrósio dizia assim, se aqui se encontra o corpo de Cristo, também aqui se encontram presentes os anjos. Olha aí, na missa, o Cristo está ali no altar, os anjos estão presentes. Ele fala, quando se chega a produzir o venerável sacramento da Eucaristia. Né? Ele fala, o sacerdote já não usa suas próprias palavras, mas serve-se das palavras de Cristo para fazer a consagração. Ele diz, é pois a palavra de Cristo que produz este sacramento. Está aí, gente. Não é? Santo Ambrósio termina dizendo, recebe todos os dias aquilo que se deve ajudar todos os dias. Beleza. Olha, muito obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. Né? Estamos encerrando mais uma nossa aula. Eu peço aí, como sempre, algum diácono, sacerdote, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.